Bom dia, queridos. Acordei agora e o irmão me fez uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Ele falou assim: irmão, ir ou não para a igreja? Eu vou ler a mensagem que ele enviou para a gente. Irmão, ainda não me batizei nas águas e a igreja que eu vou diz que eu tenho que me batizar, para que assim eu possa nascer uma nova pessoa e receber a Santa Ceia. Só que como tem muita coisa na igreja que eu vou e que infelizmente não tem nenhuma que eu concordo porque eles pregam errado, eu não sei como faço em relação ao batismo e à Santa Ceia. A minha vontade nem é ir para a igreja, mas porque para ir para uma igreja para aprender um evangelho todo errado, eu prefiro ficar em casa e ler a Bíblia. Tem pouco tempo que sou convertida ao Senhor, gosto bastante das pregações de vocês porque vocês são verdadeiros pregando. Então eu gostaria de saber se você poderia me ajudar nessa questão do batismo nas águas e na Santa Ceia. Bom dia, irmãos. Vamos ajudar esse irmão, essa irmã que fez essa pergunta. E nós temos certeza que muitas pessoas aqui na página têm essa dúvida. E eu quero fazer alguns comentários acerca daquilo que essa irmã ela disse. Ela disse que ainda não se batizou nas águas e que a igreja que ela vai diz que ela tem que se batizar para que ela possa ser uma nova criatura. Perceba como a igreja é uma grande mentira. Jesus ensinou que o segredo do batismo do Espírito Santo é o arrependimento dos pecados. Muitas pessoas estão indo para essas igrejas, tomando banho de piscina e chamando isso de batismo. Essas pessoas continuam andando no pecado, mentindo, fornicando, adulterando, cheias de soberba, cheias de inveja, cheias de ira. Então perceba que essas pessoas estão se batizando nas igrejas, mas não aprenderam a buscar a Deus. Porque a verdadeira conversão ela se dá, conforme 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Marcos, capítulo 1, versículo 15. Quando nós rasgarmos o nosso coração, mostrando a Deus que verdadeiramente estamos arrependidos de estar vivendo uma vida de pecados, uma vida de mentira. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e dizemos: Senhor, estou no fundo do poço. A minha vida é um antro de pecado. Tudo que eu faço é errar, errar, errar e envergonhar sua vida. As minhas ações são pecaminosas, são vexatórias. As minhas escolhas são erradas, eu estou sofrendo, eu estou no fundo do poço. Então, quando você se arrepende dessa forma, você está cumprindo aquilo que Jesus falou. As primeiras palavras de Jesus anunciando o Evangelho, elas não foram: vamos se batizar nas águas. Porque João Batista, que batizava nas águas, ele falou assim: eu batizo com água, mas aquele que virá após a mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. E o batismo de Jesus é um batismo com fogo. Por isso Deus ensina que os seus ministros são como chamas de fogo. Por isso as labaredas de fogo. Porque os ministros de Deus não são os que vão para a igreja e os que são batizados na igreja, e sim os que se arrependeram dos seus pecados e de fato são novas criaturas. O que significa ser uma nova criatura? Obedecer os mandamentos de Deus e se santificar. Se isolar do mundo, praticar a palavra de Deus. Então não adianta, irmão, você ir para a igreja e tomar um banho de piscina e dizer que foi batizado. Isso não é batismo, isso é enganação, é heresia. O verdadeiro batismo ele se dá quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e queremos construir uma relação com Deus. Então perceba como essas igrejas são mentirosas. É muito fácil tomar um banho de piscina e dizer que estou salvo. Aí você olha para a vida da pessoa, está cheia de mentira, cheia de pecado, cheia de calúnia, cheia de inveja, querendo enriquecer, mentindo para as pessoas, não respeitando pai e mãe, amaldiçoando os outros, fazendo sexo com qualquer um, falando imoralidade sexual o dia inteiro, sem trabalhar, sem estudar. Então perceba quantas são as características dos mentirosos. Por isso que as pessoas aqui nessa página, irmãos, elas nos detestam. Por quê? Porque os bodes do diabo vêm aqui, abre essa lista de transmissão e acha que vai ouvir que Deus vai te dar a vitória. Aqui não tem mentira, amigo. Aqui é Bíblia pura. Espírito Santo de Deus, ponto final. Então, essas igrejas, elas não vão pregar a verdade para você porque elas são seitas satânicas. Raríssimas são as células
que contém pastores que pregam a verdade. Existem sim algumas pequenas igrejas e muito raras que ainda há homens de Deus tentando pregar dentro dessas sinagogas. O próprio Jesus pregava na sinagoga. Se eu tiver a oportunidade um dia de pregar numa sinagoga, também vou pregar. Então, a grande questão é a seguinte: que tipo de igreja que você tem ido? Se for uma igreja que te chama ao arrependimento e à conversão, e aí sim ela tentando te batizar, tudo bem, não tem problema. Agora, se é uma igreja que não se importa com você, se é uma igreja que apenas diz que você tem que mergulhar lá para você ser salvo, se é uma igreja que não te ensina os caminhos da verdade, se é uma igreja que não está causando impacto do Espírito Santo na sua vida, tem que sair, meu amigo. Tem que sair de lá urgente. Perceba aqui, ó, que o irmão está dizendo, olha, tem muita coisa. Olha o que a irmã falou. Vou ler para vocês, ó. Tem muita coisa lá na igreja que eu vou e eu não concordo com muitas delas, porque eles pregam errado e eu não sei como faço. Então, olha o Espírito Santo incomodando a irmã. O Espírito Santo está incomodando, dizendo para a irmã assim: olha, tá tudo errado aí. Satanás é o pai da mentira. Aonde há mentira, há o dedo do diabo. Porque Jesus é a verdade. João 14,6 ensina isso. Além disso, ensina que nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Então, aonde tem verdade, tem Jesus. Aonde tem mentira, tem o diabo. Por que eu estou falando isso? Explicando biblicamente. Porque Satanás é o pai da mentira. A palavra de Deus ensina isso. Se ele é o pai da mentira, todos os que praticam a mentira são seus filhos. Por isso, em João capítulo 8, versículo 44, Jesus ensina: mas vós sois filhos do diabo, porque vocês mentem e o diabo não se firmou na mentira, não se firmou na verdade. E Jesus, em João 14,6, ensina que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por ele. Ou seja, nós só podemos ir a Deus se nós estivermos ouvindo a pregação verdadeira. Aquela pregação que você ouve e fala assim: poxa, é o Espírito Santo. Estou sentindo no meu coração que isso é verdade. Estou sentindo no meu coração que essa é a pregação da verdade. Porque essas pregações mentirosas, o Espírito Santo ele fala pra gente: olha, não é isso. Está errado. A pregação da mentira incomoda o verdadeiro. A pregação da mentira, ela incomoda as pessoas. Eu era evangélico, irmãos. Eu não estou aqui para falar mal de religião de ninguém. Estou aqui apenas para defender o evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 16 ensina que nós fomos postos para a defesa da verdade. Portanto, meu objetivo aqui não é ficar denegrindo a imagem das pessoas, denegrindo a religião. Ah, e a minha religião é melhor. Não é isso. Estou apenas falando para vocês que a pregação da verdade é o que cura e liberta. Não adianta ir para a igreja tomar banho de piscina se você não está disposto a obedecer a Deus em espírito e em verdade. Porque Jesus Cristo falou assim: eu não quero que você me adore nem em templos e nem em montes. Eu quero que vocês me adorem em espírito e em verdade. Isso significa obedecer os mandamentos de Deus, se arrepender dos seus pecados, converter seu coração, se transformar numa nova criatura. Como eu expliquei para essa irmã aqui no WhatsApp, falei: irmã, quem foi que batizou os apóstolos? Qual foi a igreja que eles foram? Ah, não sei. Falei assim: irmã, quem batizou os apóstolos foi Deus no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu, como línguas repartidas, e tocou cada um dos apóstolos. Perceba que Deus foi quem me ungiu. Deus é quem está ungindo as pessoas que estão acreditando nessa pregação. Deus é que unge os verdadeiros. Não adianta você achar que um homem pecador vai colocar a mão na sua cabeça e vai te ungir. Ele só vai te ungir se ele de fato for um homem de Deus que prega a verdade. Mas raras são as pessoas que obedecem a Deus, é isso que vocês têm que entender. Em cada esquina você acha 6 igrejas. E vocês pensam que todas as igrejas são pessoas que têm homens de Deus. E é mentira. Raríssimas são as pessoas de Deus. E entenda como pessoa de Deus alguém que pratica a palavra de Deus, obedece os mandamentos de Deus, alguém que se santifica, alguém que vive afastado do mundo, alguém que prega a verdade, alguém que conhece a Bíblia. Então essas são as pessoas de Deus. Se o cara pregar para você sobre dízimo, o cara já é mentiroso, porque dízimo não é dinheiro. E as pessoas estão perecendo porque não conhecem as escrituras. E olha o que a irmã falou aqui, ó, continuando lendo a mensagem dela. Porque a minha vontade não é nem ir para essa igreja, porque lá eu aprendo o evangelho todo errado. E eu prefiro ficar em casa e ler a Bíblia. Tem pouco tempo que eu sou convertido ao Senhor Jesus.
Gosto bastante das pregações de vocês, porque vocês pregam a verdade. Eu gostaria de saber se vocês poderiam me ajudar em relação a isso. Então, irmã, olha só o que você falou. Você falou que não se sente bem na igreja, porque lá você aprende o evangelho todo errado. Então, nós já explicamos para você que existe um evangelho errado e um evangelho certo. Gálatas capítulo 1 ensina isso, versículo 8. Há um evangelho amaldiçoado, um evangelho anátema sendo anunciado pela boca do demônio. Lucas 4 e Mateus 4 ensina que o diabo conhece as escrituras. Ele pregou a palavra de Deus para Jesus. O diabo prega a palavra de Deus. O diabo conhece a palavra de Deus. E é isso que as pessoas não entendem. Elas pensam que ouvir a palavra de Deus é sempre o Espírito Santo dizendo. Não é. O diabo é astuto e usa a palavra de Deus, conforme ele citou com Jesus, o Salmo 91, para induzir Jesus à morte, quando ele disse: pula, pois está escrito que ele dará aos seus anjos ordem ao teu respeito. E Jesus olhou para ele e falou: não, Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus nos deixou esse exemplo de que Satanás prega a Bíblia e que nós temos que ter discernimento e conhecer a palavra do Senhor, para que nós não venhamos a ser enganados por Satanás, porque ele tem astutas ciladas, ele tem ardis. Ardis significa maquinações, estratagemas. Satanás é astuto, ele é esperto, ele é malandro. Ele vai fazer você crer em algo que parece bom. Por isso, Provérbios, se eu não me engano, Provérbio 16 ensina que existem caminhos de morte que parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte. São caminhos que você parece que, eu estou na igreja, estou firme, estou indo para a escola bíblica dominical, e aí você olha para a sua vida e você não está liberto do pecado. E aí você olha para a sua vida, você está brigando com a sua esposa, brigando com o seu filho. Você que é mãe está reclamando o dia inteiro das coisas, murmurando. E aí eu te pergunto, isso é ser batizado com o Espírito Santo? É você viver uma vida de reclamação? Não é. Ser batizado com o Espírito Santo significa desenvolver um desejo ardente no seu coração de obedecer os mandamentos do Senhor, de guardar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de ser uma pessoa de Deus reta, justa, uma pessoa que se afasta da mentira, se afasta de quem é mentiroso, se afasta das pessoas erradas, uma pessoa que não fica perdendo tempo com coisas inúteis, uma pessoa que trabalha, estuda, se esforça, cria família, ensina a palavra de Deus para o filho, ensina a palavra de Deus na escola, na faculdade, seja onde for. O servo de Deus ele é muito diferente do religioso. O religioso ele vai para a igreja, diz amém, glória a Deus, aleluia, e não está nem aí para Deus, fica no pecado o tempo inteiro. Tem religioso que está dentro da igreja e fica no celular, falando safadeza com outras pessoas, falando palavrão, olhando roupa da irmã, se comparando com a pessoa, xingando o irmão, dizendo que o irmão é feio, que não sei quem está com uma roupa feia. Então é um ambiente de pessoas carnais. Essas igrejas evangélicas são um ambiente podre. Por isso Jesus falou que se os seus olhos forem luz, o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, o seu corpo será tenebroso. Por isso, nós temos que abrir a palavra de Deus e estudar, porque quando nós colocamos a palavra de Deus diante dos nossos olhos, nós sentimos o impacto das mensagens do Senhor sobre nós e nós colocamos luz sobre os nossos olhos. Por isso Jesus falou, você tem que ler a palavra de Deus, porque se os seus olhos forem luz, o seu corpo será luz. Mas quando você vai para essas igrejas, você começa a se misturar com essas pessoas mentirosas, pessoas carnais, soberbas, pessoas que pensam que são mais espirituais do que as outras. Queridos, são trevas. Por isso seu corpo está em trevas, porque você tem colocado as trevas diante dos seus olhos. Abandona essa igreja, sai dessa igreja. Se você não conhece uma igrejinha verdadeira, que prega a verdade, que prega o arrependimento, que prega a santidade, sai dessa igreja que você está. Você está se enganando. O Espírito Santo de Deus não está surtindo efeito sobre você, porque você está num ambiente demoníaco. Não adianta você dizer que isso é congregação, isso não é congregação. Congregação, as pessoas confundem muito isso. Congregação é você se reunir com pessoas que fazem a vontade de Deus. Será que as pessoas têm feito a vontade de Deus na sua igreja? E eu vou te deixar 2 versículos para te provar que não adianta você se misturar com pessoas mentirosas que não estão sob a unção do Espírito. João 9,31 ensina que Deus não ouve a pecadores. João capítulo 9, versículo 31. Deus não ouve a pecadores. Provérbios 28, versículo 9 ensina: a oração dos pecadores é abominável diante de Deus. Então esses 2 versículos deixam claro que não adianta fazer vigília de oração. Serão 48 horas de oração se você não está firme na fé. Se você está no pecado, não adianta fazer, meu amigo. Não se engana.
Não se engana, é como se você fosse um médico que fizesse. É como se você tivesse aí, sem estudar medicina, querendo fazer uma cirurgia. É como se você fosse um advogado querendo defender uma causa sem conhecer direito. Você não tem unção, autoridade para exercer isso. Deus falou que a oração do pecador é abominável diante dos olhos dele. Ele falou que ele não ouve pecadores. Eu já citei os 2 versículos. Então as pessoas pensam que vão se reunir, vão orar e que Deus vai ouvir. Não é. É mentira. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados e converter o seu coração para que Deus comece a agir na sua vida. Por isso que vocês ficam escandalizados com as nossas pregações, porque nós pregamos a Bíblia, toda a verdade. E esses versículos, eles não são pregados dentro das igrejas. Por quê? Porque na igreja só tem versículo de vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus vai abrir o mar. O Senhor, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ai, Jesus fez cura. Jesus fez milagre. Vocês só ouvem isso na igreja. Só ouve que Jesus é poderoso. Meu amigo, tem que se arrepender para aprender a se relacionar com Jesus Cristo. Se você não se arrepender, você não vai receber a unção do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas estão indo para essas igrejas e até hoje não aprenderam o que é o poder de Deus. Por isso Jesus Cristo disse em Mateus: vocês erram, não conheceram as Escrituras e o poder de Deus. Vou repetir o que Jesus disse. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. As pessoas estão indo para a igreja, mas não conhecem o poder de Deus. Estão indo para a igreja, mas não conhecem as Escrituras. Ou seja, estão erradas. Estão querendo se batizar com água, tomar um banho de piscina e voltar para a safadeza. Querendo viver uma vida mentirosa. Uma vida de fachada. Por isso Mateus 23 ensina que essas pessoas são sepulcros caiados. Por fora aparentam uma religiosidade. Por dentro são podres. Estão cheios de mentiras, cheios de soberba, cheios de desejos malignos. Não adianta ir para a igreja se o seu coração está podre. Não adianta ir para a igreja se você não faz nada e só reclama da vida. Não adianta ir para a igreja se você não está disposto a se arrepender dos seus pecados e a se transformar numa nova criatura. Não adianta ir para a igreja se você não é a igreja. Vou repetir. Não adianta você ir para a igreja se você não é a igreja. A igreja de Jesus ela foi edificada sobre Pedro. Pedro era um homem, ou seja, a igreja de Deus ela é edificada sobre pessoas. 1 Coríntios capítulo 3 ensina: vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. Vocês não sabem que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Então, Jesus ensinou isso em 1 Coríntios capítulo 3. É só você abrir a sua Bíblia e conferir. O reino de Deus, ele não está ali e nem lá, e sim dentro de nós. Lucas capítulo 17, se eu não me engano, versículo 20 e 21. Então perceba como eu estou pregando a Bíblia para vocês. Estou pregando a Bíblia que chama vocês à conversão e ao arrependimento. Porque Jesus fez isso. Os apóstolos pregaram isso. Se você abrir o seu livro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vocês vão ver lá os apóstolos pregando: arrependam-se, convertam-se. Os grandes homens de Deus sempre pregaram arrependimento. João Batista, Paulo, Pedro, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os reis, enfim. Perceba que todo mundo pregou o arrependimento e a obediência a Deus. Mas nessas igrejas não é isso. Há apenas pregações de vitórias, pregações de que Deus vai te abençoar, Deus vai abrir um mar na sua vida, Deus vai te dar isso, como se Deus tivesse que dar as coisas para você. A partir do momento que você começar a entender de que você tem que se entregar a Deus, conforme ensina Romanos capítulo 12, versículo 1, o único culto racional diante de Deus é se entregar como sacrifício vivo, oferecendo o seu corpo como fonte de libação para que você entregue o seu corpo a Deus e diga assim: Senhor, eis-me aqui para receber o teu Espírito Santo e glorificar o teu nome. Eu quero viver o Evangelho. Eu quero andar em santidade. Eu quero te obedecer. Eu quero ler a Bíblia, quero conhecer a Bíblia, quero ser salvo. Senhor, me faz forte porque eu sou fraco. Em nome de Jesus, meu Pai, conceda-me a tua graça e o teu Espírito Santo para que eu possa ser guiado conforme a tua vontade e não conforme a vontade humana. Porque você vai para a igreja, pede uma oração para um pastor, ele é um homem. Um homem assim como eu. Eu não poderia pregar para vocês aqui. Eu não poderia organizar alguma coisa e falar para vocês: irmãos, eu vou marcar um dia e eu vou orar por vocês. Aí vocês vêm aqui
e eu vou ungir vocês. Eu poderia fazer isso? Claro que poderia. Sou homem de Deus. Mas eu estaria sendo mentiroso, eu estaria centralizando a luz do Evangelho sobre mim. A verdadeira unção, o verdadeiro batismo, ele está em quando você se arrepende dos seus pecados e quando você começa a buscar a Bíblia e a fé. Então perceba, irmão, que esses pastores eles se fazem o centro das atenções, eles se fazem os donos da verdade, quando é mentira, tudo mentira. A única coisa que você precisa para ser batizado é se arrepender aí na sua casa agora. Jesus já está ao seu lado. Marcos ensina, Jesus disse, estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus está ao seu lado o tempo inteiro. Você não está vendo, mas há milhares de anjos de Deus ao seu redor nesse momento, te conferindo proteção. Mas para que esses anjos possam te proteger, é necessário que você se converta de coração, que você se arrependa dos seus pecados, para que Jesus comece a agir na sua vida de forma sobrenatural, que você pare de errar por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Tudo que nós pregamos aqui é bíblico, como você pode ver. Então, arrependimento agora. E ele está falando para você, eu quero que você me obedeça, porque eu amo você. As coisas que você tem feito, eu sei que você tem feito, não adianta você se enganar, é necessário que você se arrependa para que a minha unção desça sobre ti, para que o Espírito Santo desça sobre ti. Eu estou ao seu lado, eu vejo você dia e noite, tudo que você faz eu vejo, e as suas ações têm me entristecido muito. Por isso eu estou aqui nessa manhã, usando meu servo para te chamar ao arrependimento dos pecados, para que você converta seu coração e abandone essas práticas que têm afastado você de mim. Porque eu sou o seu Senhor e não me alegrarei em lançar você no inferno. Por isso eu estou aqui te chamando ao arrependimento, te dando uma chance de me conhecer. Por isso eu estou aqui falando para você, comece a ler a Bíblia, comece a me buscar, comece a me orar. Comece a orar por mim. Comece a clamar pelo meu nome, para que o diabo não mais exerça influência sobre a sua vida, porque o que você tem feito tem sido uma vergonha diante dos meus olhos. Mas eu te perdoo. Se você verdadeiramente se arrepender essa manhã e se entregar de coração a mim, eu te perdoo, não há problema. Deus é misericordioso e nos chama ao arrependimento de nossos pecados. Por isso, não endureça o seu coração se agora de manhã você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus chamando você ao arrependimento. Não endureça o seu coração se essa palavra que foi pregada nessa manhã, se ela falou profundamente no seu coração e te mostrou que você precisa mudar urgente, que você precisa se aproximar de Deus. Por isso, não endureça o seu coração. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela tem duas ações. Ou ela traz o arrependimento dos pecados e transforma as pessoas em uma nova criatura, ou ela simplesmente endurece ainda mais o coração da pessoa e a pessoa vai se tornando cada vez mais insensível à palavra de Deus e, como está escrito, ela começa a ter a consciência marcada por ferro em brasa. Ou seja, ela começa a ficar endurecida e a palavra de Deus já não surte mais efeito nela. E essa é a principal característica da desgraça. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus e não muda. Deus chama e ela não muda, porque ela pensa, não, Deus vai me salvar, Deus vai abrir uma exceção para mim, depois eu sirvo. Isso é enganação do diabo. O diabo está falando para você assim, você é muito jovem para servir a Deus. O diabo está falando para você, hoje não, amanhã você serve. Mas Deus está falando para você, arrependa-se agora. Converta-se agora. Abandone tudo aquilo que te afasta de Deus. Exclua todas essas pessoas que têm sido pedra de tropeço na sua vida. Pare de conversar com essas pessoas, porque essas pessoas são um instrumento do diabo para te afastar da minha graça, assim diz o Senhor para a sua vida. Por isso muitos de vocês estão perdendo tempo com conversas inúteis, conversas imorais. É bom que vocês convertam seus corações e levem essa palavra a sério, porque se vocês continuarem praticando essas coisas erradas, o Senhor Jesus manda te dizer que o salário do pecado é a morte, e muito em breve a morte cairá sobre você. Lembre-se, Deus é justo. Ele nos chama ao arrependimento. Cabe a gente aceitar ou não. Se você aceita e muda a sua forma de viver, glória a Deus. Mas se você não muda, o inferno é o que te aguarda. O salário do pecado é a morte, não se esqueça desse versículo. Queridos, era isso que eu tinha para dizer. Adicione o nosso número no WhatsApp, 021 981 71 9616. 021 981 71 9616.
1616. Adicione o nosso número no WhatsApp, nós enviaremos pregações para vocês. Muitas pessoas têm se manifestado lá, nós enviamos orações, pessoas estão manifestando demônios, vidros estão sendo quebrados, crianças estão caindo no chão, se debatendo, até rato está morrendo. Cada história, irmão, cada história que não tem como dizer para vocês, são muitas histórias. Todo dia a gente recebe muitas histórias de pessoas que estão sendo libertas pelo poder do Espírito Santo, e que têm feito orações e ouvindo os sermões, e as pessoas estão tendo suas vidas transformadas. Quem está aqui quem está aqui ouvindo essa mensagem e está participando do WhatsApp sabe que é verdade. Queridos, inscreva-se no nosso canal no YouTube também, Jesus Não Mente. Temos quase 1.100 pessoas no nosso canal, são mais de 350 vídeos para que vocês possam ouvir a palavra de Deus a qualquer hora que vocês quiserem. Tem todos os temas que vocês quiserem, tem lá. Então adicione o nosso número no WhatsApp, 021 981 71 9616. Lembre-se, não se engane, o verdadeiro batismo ele se dá quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e convertemos o nosso coração, passando a viver a palavra de Deus conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz e não se deixem enganar. Tomar banho de piscina não significa ser salvo. O que vale é você ser nova criatura. Fiquem na paz.